Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental, tirado lá do estudo sistematizado da doutrina espírita. Sabe, qual é a base, a estrutura do espiritismo? A ideia aqui é a gente desvendar juntos as três partes, as três facetas que formam o alicerce dessa doutrina. Vamos lá? E para a gente não se perder nesse caminho, prepare um roteiro bem simples. Primeiro, vamos direto ao ponto. O que é espiritismo? Depois, a gente vai entender como ele se divide naquelas três partes que eu comentei: o lado científico, o pensamento filosófico e a conexão religiosa. E no final, a gente junta tudo para ter uma visão completa. Bem simples, né? Então, vamos lá, começando pelo começo. Para entender qualquer ideia, qualquer doutrina, a gente precisa sempre partir daquela pergunta mais fundamental de todas, né? E a pergunta é essa aí: o que, afinal de contas, é o espiritismo? E olha, essa pergunta não é só o nosso ponto de partida. Foi essa mesma questão que moveu todo o trabalho de codificação de Allan Kardec. É a pergunta-chave. E a melhor resposta vem, claro, do próprio Kardec. Ele define o espiritismo assim, olha que interessante. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É uma definição bem direta. Ele já coloca como uma ciência que estuda os espíritos, de onde eles vêm, para onde vão e, o mais importante, como eles se relacionam com a gente aqui no mundo material. Guardem bem essa definição, porque ela é a base de tudo que a gente vai ver. Só que essa definição é só o começo da história, é só a ponta do iceberg. Para a gente entender de verdade o que isso significa, a gente precisa ver como essa ideia toda se sustenta. Porque o espiritismo não é uma coisa só, sabe? Ele se apoia numa estrutura, uma estrutura de três partes bem interessante. É o que a gente chama de tríplice aspecto. Pensa assim, como se fosse um prisma, sabe? Um prisma tem várias faces, mas todas fazem parte da mesma peça. É a mesma coisa aqui. São três lados diferentes, mas que juntos formam uma coisa só, um todo completo e que faz sentido. E que faces são essas? Tá aí, olha só. São os três pilares: ciência, filosofia e religião. A ciência observa os fatos. A filosofia pensa sobre o porquê desses fatos. E a religião, bem, a religião nos conecta com o lado moral de tudo isso. Agora vamos dar uma olhada em cada um desses pilares com mais calma. Beleza, vamos começar pelo primeiro pilar, o lado científico. Eu sei, isso pode parecer um pouco estranho para muita gente. Espiritismo e ciência, como assim? Mas a resposta está tanto no jeito que ele estuda as coisas, no método, quanto no que ele estuda. E o Kardec é genial nisso. Ele explica de um jeito muito claro lá em A Gênese. Ele faz uma comparação: do mesmo jeito que a ciência que a gente conhece estuda as leis da matéria, o espiritismo se dedica a entender as leis do mundo espiritual. Uma coisa não exclui a outra, sabe? Elas se complementam. Uma estuda a matéria, a outra o espírito. Tá, mas o que faz do espiritismo uma ciência, então? Primeiro de tudo, ele é baseado na observação. O Kardec não acordou um dia com tudo pronto na cabeça. Não, ele observou os fenômenos, as mesas girantes, a mediunidade, ele investigou, usou um método quase como um cientista no laboratório e só depois ele tirou as conclusões, as leis. E o mais legal é que ele mesmo disse: o espiritismo não pode ficar parado no tempo, ele tem que acompanhar o progresso, está sempre aberto para novas descobertas. Certo? Então a ciência espírita observa e coleta os dados do mundo espiritual. E depois, o que a gente faz com essa informação toda? Aí é que entra o segundo pilar, o pensamento filosófico. É a filosofia que vai pegar esses fatos e pensar: tá, e daí? O que isso significa para a nossa vida? É ela que vai buscar as respostas para as nossas maiores perguntas. E aqui o foco é total no ser humano, mas não só no corpo, e sim no espírito. A filosofia espírita vai fundo naquelas perguntas que todo mundo já se fez um dia, né? De onde a gente veio? Para onde a gente vai depois daqui? E a pergunta de $1 milhão: por que a gente sofre? São questões gigantescas e a filosofia espírita se propõe a refletir sobre elas. E o mais importante, não é uma filosofia só para ficar viajando nas ideias, não. Ela tem um impacto direto na nossa vida, na nossa moral, porque quando a gente entende que existe essa ligação entre o nosso mundo e o mundo espiritual, palavras como responsabilidade, livre-arbítrio, causa e efeito, elas ganham um peso enorme. Tudo isso começa a fazer muito mais sentido e a guiar as nossas escolhas. E essa reflexão moral nos leva, naturalmente, ao terceiro pilar. Talvez o mais polêmico, o que gera mais confusão, o aspecto religioso. E é exatamente por isso que a gente precisa ter muito cuidado aqui e entender bem o que o Kardec quis dizer com isso.
E olha só que importante essa citação do próprio Kardec, lá de Obras Póstumas. Ele diz que o espiritismo não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos. Isso é fundamental. Ele está dizendo com todas as letras, não procurem no espiritismo o que vocês encontram numa religião tradicional. Não tem padre, não tem pastor, não tem ritual, não tem altar. Entender o que o espiritismo não é o primeiro passo para entender o que ele de fato é nesse sentido. Então, se não tem nada disso, que aspecto religioso é esse? Bom, a gente precisa voltar na origem da palavra religião, que vem do latim religare, que significa religar. O aspecto religioso do Espiritismo é justamente esse, nos religar a Deus, ao Criador. Mas como? Não é com ritual, é com transformação moral. É viver a fraternidade, o amor ao próximo, entendendo que isso faz parte das leis da natureza. É uma religiosidade sentida e vivida, não apenas seguida. Ok, a gente viu a ciência, a filosofia e a religião. Vimos cada um separado. Mas como é que essas três coisas se encaixam? Como elas viram uma coisa só? Para entender isso, tem uma metáfora perfeita, uma imagem que ajuda muito a gente a visualizar essa união. Essa imagem vem do espírito Emmanuel e é a de um triângulo. Pensem num triângulo. A base dele, os dois pontos que ficam no chão, são a ciência e a filosofia. Elas estão ligadas à Terra, ao nosso raciocínio, à nossa busca por conhecimento. Mas o que liga essa base ao alto, o que aponta para o céu? É o terceiro ponto, o vértice de cima, a religião, nesse sentido de moralidade e conexão com o divino. Uma coisa não existe sem a outra. E aí está. A imagem fica completa. Ciência, filosofia e religião. Não são três coisas separadas. São três pilares da mesma construção, da doutrina espírita, inseparáveis. E todos eles, juntos, apontam para uma única direção, um objetivo maior, a nossa própria melhoria, a renovação do ser humano. É um convite ao progresso constante. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Quando a gente para de ver o espiritismo como caixinhas separadas e entende essa estrutura unificada, que junta conhecimento com razão e com sentimento, fica a pergunta, né? Como é que essa visão completa pode guiar o nosso desenvolvimento? Não só o nosso, como indivíduos, mas o de todo mundo. Acho que a resposta para isso? Bem, a resposta está na jornada de cada um.